A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Grandes iniciativas na história marcaram o debate sobre a relação entre o homem e o meio ambiente, que foram a Conferência de Estocolmo, em 1972, e a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Desde essa época, a preocupação com a questão ambiental é crescente. Mas será que realmente entendemos o conceito de meio ambiente e as consequências que nossa relação com ele produzem? Para debater esse tema, o USP Analisa de hoje conversa com a docente do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, professora Fernanda da Rocha Brando Fernandes. Professora, seja bem-vinda ao USP Analisa. Obrigada, agradeço o convite em participar e trocar um pouco de ideia sobre o tema. Professora, para começar, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o conceito de meio ambiente. Nós, de fato, estamos entendendo o que ele significa? Bom, acho que primeiramente, as questões voltadas para a relação entre ser humano e meio ambiente, ela é bem antiga, Você citou alguns eventos, mas a gente pode ter outros exemplos de menções a esta relação, Por exemplo, nos relatos dos naturalistas viajantes e de outros personagens, um pouco citando alguns episódios históricos, Então, por exemplo, entre os séculos 18 e 19, a gente já vê no naturalista Humboldt que ele divulga a ocorrência de alterações no regime hídrico de um lago da Venezuela, que ele estudou, em decorrência do desmatamento de suas margens, Um outro exemplo de relato de naturalista é do Saint-Hilaire, que ele teve aqui no Brasil, percorrendo uma trilha ao longo do Rio São Francisco, e nessa expedição que ele realiza, ele vai mostrar, de uma forma até poética, como que os moradores dessa região se relacionavam com os elementos do meio, a flora, a fauna, e nesse sentido, ele também já estabelece uma visão mais crítica em relação a esse tema, meio ambiente. Já mais considerando um pouco um contexto de um personagem brasileiro, Joaquim Nabuco, entre os séculos 19 e 20, ele já denunciava o esgotamento dos solos no Rio de Janeiro, e a decadência das monoculturas no Nordeste, o aumento da ganância da indústria extrativista na Amazônia. Então, assim, esses são alguns exemplos para mostrar que a questão ambiental ela não é tão recente, mais da metade do século XX, por exemplo, Essa preocupação que se tornou um pouco mais visível na sociedade a partir da metade do século XX, Que ela tomou uma proporção que estava maior para a sociedade, que estava mais circunscrita aos estudos acadêmicos, Ela tem um marco que a gente costuma lembrar, que é a publicação da Primavera Silenciosa, em 1962, pela Raquel Carson, que a gente chama, Rachel Carson, que tratou nesse livro, Primavera Silenciosa, as consequências do uso de pesticidas e da poluição do ambiente natural e os efeitos particularmente nas aves, Então, esse momento a gente pode dizer que é um momento mais voltado a um marco de um movimento ambientalista, que decorre, então, outros grandes eventos, como o que você citou, de Estocolmo, Eco 92, entre tantos outros, A gente pode dizer, assim, que a partir desse contexto, muitos outros fóruns de debates foram deflagrados, Então, a gente tem, além de eventos, a gente tem documentos normativos, em escala nacional, global, acordos bilaterais, Sem se desconsiderar aqui, a questão das iniciativas mais individuais ou de grupos de pesquisadores, por exemplo,
Então, esse panorama um pouco histórico, né, retomando um pouco a questão dos naturalistas e um pouco de alguns marcos do movimento ambientalista, nos permite, então, tratar de uma forma bastante específica a questão do termo meio ambiente ou ambiente, né, se a gente retomar o termo em inglês, environment, né. Então, eu costumo tratar, principalmente na disciplina que eu ministro, de educação ambiental, esse termo como uma discussão entre um conceito científico ou uma representação social, né? Então, no livro do professor Marcos Rigota, né, chamado Meio Ambiente e Representação Social, ele introduz uma reflexão a respeito do termo meio ambiente, né? E ele vai procurar, então, responder se esse termo ele se situa mais numa terminologia científica ou se a gente poderia analisá-lo como uma representação social. Para ele, conceito científico são alguns termos que são universalmente aceitos, né, pela comunidade científica, e as representações sociais, elas estariam mais relacionadas à compreensão das pessoas de um modo geral, né, que podem, inclusive, incluir a comunidade científica, mas que estão relacionados também a concepções de senso comum, né, incluindo dimensões outras, por exemplo, preconceitos, ideologia, né, e algumas características de atividades cotidianas, né. Pensando um pouco nesse contexto que é de conceito científico ou de representação social, a gente procura trabalhar um pouco isso no contexto de ensino, né? E para ancorar um pouco essa perspectiva, junto com outros colaboradores, a gente tem um artigo chamado Proposição de um Modelo de Conceito de Meio Ambiente mediante os modelos científicos de unidades ecológicas, contribuição para o ensino de ecologia, né? Esse está mais voltado para ensino mesmo, né? Então, a gente pensa no termo a partir de alguns pressupostos, né? Que diferentes concepções do que é ciência, destacando que concepções históricas, filosóficas e sociológicas podem ser adotadas na ideia dessa representação que a gente chamou de representação social, né? Então, o termo meio ambiente, estando presente nos diferentes níveis de organização da ciência ecológica, ele comporta um modelo conceitual integrador, que ele vai passar pelas relações entre os seres vivos e os fatores bióticos, o que é classicamente, né, entendido. Exatamente, né? Mas se a gente considerar vamos dizer assim, que esse entendimento, ele vai ao longo da história, por exemplo, da ecologia, vai considerar diferentes ambientes que foram tratados por diferentes autores, a conotação do termo também vai tomando outros sentidos, né? E aí a gente percebe também que, num contexto mais atual, não faz sentido a gente se restringir a essa definição, por assim dizer, de meio ambiente como relação entre fatores bióticos e abióticos, né? É muito clássico essa definição, a gente encontra ele em materiais didáticos voltados para a ecologia, por exemplo, no nível de graduação, mas o que a gente entende, o que a gente questiona é exatamente se esse termo, da forma como ele vem sendo tratado, ele acaba proporcionando ao cidadão comum, né, um entendimento de fato do que acontece nesse ambiente, não só uma forma de defini-lo, né? Então, de fato, a gente precisa avançar nessa compreensão, né, e entender que as representações sociais estão perpassando essa ideia de meio ambiente ou de
definições que são consideradas somente científicas, né? Que a gente tem que também trabalhar com outras perspectivas do conhecimento que trabalham um pouco mais com uma dimensão humana, né, do conceito, né? Mais recentemente, a gente pode falar do diálogo, né? Dentro do ensino de ciências, a gente pode falar dentro de diálogo de saberes, e a gente vem percebendo que a dimensão do conhecimento tradicional ou popular vem sendo agregado também ao que é considerado conhecimento científico. Então, esse diálogo de saberes se mostra muito importante nesse contexto atual, no qual as preocupações estão voltadas para a temática ambiental, né? Então, por exemplo, da forma como o ensino está estruturado hoje, o ensino de ciências naturais, ele não tem ajudado tanto o aluno a compreender realmente o conceito de meio ambiente, como isso influencia a vida dele, mas a gente está vendo uma mudança nisso. Essa perspectiva de mudança, ela já vem sendo proclamada, vamos dizer assim, no ensino de ciências há algum tempo. Muito também em paralelo com o movimento ambientalista, porque esses movimentos, eles vão se alimentar, né? Essa tendência de entender a ciência como mais uma forma de entender o mundo, né? Ela também descentraliza um pouco o papel da ciência como um único saber, né? Então, isso é importante, e esse movimento ambientalista, junto com o movimento de um tratamento do ensino de ciências mais contextualizado e interdisciplinar, ele já vai trazendo um pouco dessa perspectiva um pouco mais humana e da intervenção humana exacerbada no meio, por exemplo, né? A relação, o entendimento do aluno sobre o que é meio ambiente, isso muda dependendo do local que ele está inserido. Por exemplo, talvez um estudante que esteja mais ligado ao contexto rural vai ter um entendimento diferente de um estudante que está ligado ao ambiente urbano. Isso interfere? Então, possivelmente sim, né? Dentro dessa perspectiva de um diálogo de saberes, a gente pode retomar as perspectivas, por exemplo, de um ensino mais rural, né, em escolas rurais, onde a prática e o contato com o ambiente, mesmo que seja modificado pelo homem, mas não tanto como os ambientes construídos, ela se dá de uma forma, de fato, diferente, né? Hoje a gente tem os alunos muito concentrados em ambientes urbanos, né, com pouco contato mesmo com ambientes naturais ou com baixa intervenção humana, né, em termos de construção mesmo, né. Então, esses ambientes, eles podem ser utilizados, né, os ambientes naturais podem ser utilizados aí como um recurso para aproximar esses indivíduos que não tenham, né, tanta proximidade com ambientes naturais, mas que podem ser aproximados por meio de estratégias didáticas diferenciadas, por exemplo, né? Por exemplo, visitas a locais que trabalham com a parte de turismo rural, ou, enfim, centros de divulgação científica, seria alguma coisa mais ou menos assim? Sim, exatamente. Acho que dentro dessa abordagem do ensino de ciências, né, e no que se refere ao ensino básico, né, se esses alunos estão compreendendo o meio ambiente, né, e se é preciso haver uma mudança nessa abordagem, né, a gente pode pensar que existem várias estratégias que são implementadas nesse sentido, né, por exemplo, aulas de campo, né, então você leva o estudante em algum ambiente que favoreça esse contato, né, estimulando outras percepções do meio que não só aquela que é cognitiva, escrita, descritiva, né? A gente tem também agora educação ao ar livre, né, outdoor education, que é uma tendência também que faz muita similaridade com as aulas de campo e que fazem esse papel de auxiliar o aluno a ter um contato rico, né, que não só aquele em sala de aula, né.
e que favoreça, assim, o despertar para outras relações que não só aquela de uma definição pronta, de uma definição simples, como se esses fenômenos que acontecem no ambiente natural fossem apenas uma relação causal entre causa e efeito. Ele consegue assumir um papel no processo ensino-aprendizagem que o torna um pouco mais protagonista, porque ele está vivenciando, experienciando aquele espaço contextualizador, né? A gente pode dizer, por exemplo, que uma aula numa praça pública, né, pode ser motivador dessas experiências, né? Porque não só ambientes naturais que não têm intervenção humana, mas principalmente aqueles que têm, né, são fontes de discussão, né? Então, se você vai numa praça, como que ela é organizada, né? Quais as intervenções que são para um bem público, quais não, né? Como estão sendo feitos os usos desses espaços, né? Que elementos que estão ali que favorecem um ambiente agradável em termos estéticos, em termos de qualidade do ar, em termos de dar o prazer mesmo para as pessoas que convivem ali, quais não, né, também os contrapontos que a gente vê, né, a questão de como as pessoas utilizam aquele ambiente de forma inadequada, enfim, esses ambientes, praças, o jardim da escola, unidades de conservação, né, ambientes construídos e ambientes que resgatam a história também, né, então, por exemplo, museus, né, os museus também são uma fonte muito interessante, né? Por exemplo, o Museu do Café, que vai retomar um pouco sobre a história da colonização brasileira, né? A questão da cana-de-açúcar, né? Como que esses ambientes foram modificados por essas agriculturas. Então, todos esses são exemplos que podem ser bem aproveitados pelos professores no contexto de educação básica, né? Em relação à formação do professor, quem está saindo da universidade, aí dos cursos de licenciatura, está chegando bem preparado à sala de aula no ensino básico, ou realmente a metodologia usada não está conseguindo estimular e facilitar o entendimento por parte dos alunos? Eu vou falar um pouco da experiência que eu tenho mais no curso de Ciências Biológicas, que forma tanto bacharéis quanto licenciados, né? Então, a gente percebe que essa formação, ela muitas vezes está pautada em aspectos internos da investigação científica, o que é muito importante, né? Entender o modo como se produz ciência, as técnicas, né? Ele é muito importante porque sem o qual a gente não teria os avanços que a gente tem dentro da ciência, né? Mas também, dentro dessa perspectiva do tratamento da temática ambiental, a gente pode dizer que a gente não pode se restringir só aos métodos e técnicas, né? A gente também deve considerar um contexto político, econômico, cultural e principalmente se estamos formando professores em aspectos didáticos, né? Então, esses alunos em formação, né, no nível superior, eles deveriam, além de ter essa apropriação dos conceitos científicos, né, também entender quais são aqueles relevantes para o tratamento na educação básica, de modo a inspirar esses alunos da escolaridade básica a refletir sobre o assunto, a buscar soluções e eles mesmos, enquanto biólogos, por exemplo, né, auxiliar na tomada de decisões em diferentes fóruns, né. Então, essa é uma perspectiva que a área de ensino de ciências vem tratando, né. A gente tem uma experiência com a disciplina de educação ambiental, que é a disciplina que eu ministro no departamento de biologia, que é justamente essa perspectiva, né? Desde que a disciplina foi oferecida, e ela não está sendo oferecida só para os alunos de licenciatura, ela também é oferecida para os alunos de bacharel. Ela toma uma perspectiva de alguns eixos norteadores e que parte principalmente de um levantamento de concepções desses alunos sobre o termo meio ambiente, né? Eu costumo adequar a disciplina de acordo com o público-alvo, né? Os alunos e as demandas que eles chegam naquele semestre, mas o termo meio ambiente, a discussão sobre ele e outras questões, elas são muito
caras, né? São eixos norteadores para mim. Então, por exemplo, elaborar coletivamente uma linha do tempo sobre o movimento ambientalista, né? Mostrando que existem diferentes formas de enfrentamento aos problemas ambientais de acordo com o contexto da época, né? Mostrando que diferentes atores e eventos ambientais trataram um tema mediante uma perspectiva, né? Que diferentes práticas pedagógicas são implementadas de acordo com esse entendimento, né? Várias correntes de pensamento dentro do movimento ambientalista, né? Uma outra questão que eu coloco também é a gente pensar sobre a degradação ambiental como decorrente de uma crise social, econômica, política e atualmente especialmente ética, né? Então isso também enriquece muito essa troca durante a disciplina e depois de uma formação um pouco mais teórica nesse sentido, né, visitando também um pouco das políticas públicas, de aspectos técnicos da educação ambiental, a gente procura promover visitas técnicas, né? As visitas técnicas, elas têm o objetivo de favorecer com que o graduando conheça experiências importantes, né, em educação ambiental, em espaços formais e não formais de ensino e que os motivem a também, enquanto futuros educadores ambientais ou professores ou mesmo biólogos ou como cidadãos, que eu sempre falo isso, né, que eles possam pelo menos ter esse aprofundamento teórico, depois um pouco mais de práticas de outras, né, de outras instituições que seja, e o desfecho da disciplina é justamente uma prática de intervenção de educação ambiental. Então, a gente já desenvolveu muitas práticas nesse sentido. A gente já fez práticas em praças públicas, aqui em Ribeirão Preto, a gente já fez na área de vivência ali do HC, onde tem várias cantinas, nos centros de vivência dos estudantes, na Filô, e nesse último semestre aqui, nós trabalhamos um pouco com a questão do Museu do Café, que a gente não pôde utilizar o ambiente porque está, né, interditado, mas a gente acabou utilizando o escopo desse material para tratar a importância desses ambientes contextualizadores da temática ambiental, né? Então, assim, além, o que eu costumo falar para os alunos é que eles precisam pensar um pouco fora da caixa, né, pensando nessa formação, e que, né, retomando um pouco da questão do conceito mais simplista, e que essa formação que eu tento propiciar durante a disciplina, ela não seja somente uma receita de bolo, mas que os permita desenvolver um saber ambiental que considere esses múltiplos aspectos para o tratamento do tema, né? E você trabalha com uma linha de pesquisa envolvendo a semiótica. Que contribuições essa perspectiva pode trazer para o ensino de ciências naturais? Bom, a semiótica, principalmente no campo das ciências naturais, ela vai, a semiótica, de uma forma específica, ela vai trabalhar a semiótica peirciana, de Charles Sanders Peirce, que é a perspectiva que eu trabalho, ela vai trabalhar com a ideia de signo, né? Então, para o Peirce, signo é tudo o que está no universo que pode ser interpretado de alguma forma, né? Então, se a gente considera essa perspectiva do signo, né, dentro das ciências naturais, a gente pode trabalhar numa perspectiva de como eu entendo aquele signo, como eu transmito aquele signo, né, como descobrir formas de um melhor entendimento de questões que podem ser representadas por meio dos signos, né? Então, a representação dos fenômenos, ela vai auxiliar exatamente na explicitação dessa temática, relação ser humano e meio ambiente, né? Essa perspectiva eu não trato em sala de aula, mas é um viés epistemológico que eu adoto para organizar por exemplo, a disciplina de uma forma que favoreça a estruturação do pensamento
e que o aluno possa construir esse conhecimento partindo de percepções, estabelecimento de relações e significando de fato o tema da forma como ele merece. Só que esse processo é um processo contínuo, né? É um processo semiótico, né? Ele não tem um fim nesse hábito gerado de formar conhecimento, porque quando você tem um conhecimento, você pode retomá-lo de uma forma mais perceptiva, relacional e novamente formando novas ideias, novos entendimentos, novos conceitos aí, né? Então, para estimular essas habilidades do pensar, né, que a gente chama assim, né, ou classes de pensamento, ou classes de signos, né, algumas estratégias didáticos, metodológicas que resguardam as categorias de Peirce, né, de primeira idade, terceira idade e de segunda idade e terceira idade, que tem essas características de perceber, de relacionar e compreender, elas têm que estar presentes durante a estratégia didática, né, no movimento de transposição didática do saber sábio, né, que a comunidade científica produz, num saber a ser ensinado, principalmente se a gente está tratando de formação de professores, principalmente, não só, mas principalmente, porque é esse sujeito que vai estar inserido depois nas salas de aula, formando outras pessoas, né? Então, é importante que ele recorra a múltiplas estratégias, as diferentes formas, as diferentes linguagens e os diferentes entendimentos, para que o seu aluno também seja formado com um espírito crítico, vamos dizer assim, para fazer suas próprias escolhas, né? E não reproduzir definições ou conteúdos que não fazem sentido para ele, né? Para a gente encerrar, professora, você também faz parte do Grupo de Cultura e Extensão aqui do campus da USP de Ribeirão Preto. Que ações de educação ambiental vêm sendo trabalhadas com as comunidades interna e externa da universidade? E que resultados elas têm trazido? Quer dizer, de que forma a universidade está ajudando aí no esclarecimento tanto do público interno quanto do público externo? Bom, dentro da Cultura e Extensão, assim, eu trabalho como presidente, né, da Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e são vários os trabalhos que a gente encontra voltado para a temática, né? Então, para a gente não citar todos, eu acho que um exemplo bastante rico nesse sentido é o caso da Floresta da USP, né? Então, desde a concepção desse projeto, que remonta já há algum tempo, né? Essa concepção se pautou principalmente num trabalho coletivo e de grande importância, né, desse trabalho coletivo para a sua implementação, né? Para o que a gente chama hoje de Floresta da USP, né? Então, entre os idealizadores, professores, funcionários, alunos e também organizados em diferentes instâncias da universidade, bem como instituições externas à USP, como os viveiros que forneceram mudas, as empresas que colaboraram de diferentes maneiras, né? Os proprietários que permitiram a coleta de semente para que esse banco, né, de sementes, esse banco aqui a gente tem, né, esse banco em vivo pudesse acontecer, só se deu justamente por conta disso, né? Então, se a gente considerar todos esses esforços e os desafios também que são inerentes aí, a gente pode dizer que a gente tem bons frutos, né, bons resultados disso, né, incentivando muitas atividades didáticas, né, científicas, né, junto às áreas verdes do campus de Ribeirão Preto e também de ações de extensão junto à comunidade externa. Enfim, a gente teria outros exemplos de outras instâncias também, mas a gente fica para uma próxima conversa. Com certeza, professora. Num próximo programa a gente pretende conversar mais sobre isso. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria de agradecer a participação da docente do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Fernanda da Rocha Brando Fernandes. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no USP Analisa. Eu que agradeço. Até a próxima. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA,
Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.